Fala pessoal, videozinho rápido aí. Recebi um áudio de um ex-aluno aí, que foi meu aluno há uns anos atrás, há muito tempo atrás, reclamando que que não consegue ficar grande, que treina, que não sei o que, já fez de tudo e não consegue ficar grande e tal. E daí sempre a galera me manda áudios assim, de variados, né, de tudo que canto, do lugar que eu já morei, já trabalhei. Sempre perguntando, indagando, pedindo ajuda, pedindo conselho, né? E aí ele tem essa lamentação de não ter conseguido construir um grande shape ainda, né? Não que ele não possa, mas ainda, né? Então, independente de aderir ou não a protocolos adequados para ter resultado, né? Eu comentei com ele o seguinte, me deu a ideia de fazer esse videozinho rápido aqui para comentar sobre o assunto, né? Ele, quer ter um shape, quer ter um shape, não consegue ficar musculoso. Cara, ficar musculoso existe. Ele falou, mas será que a minha dificuldade de ter resultado é só da genética? Eu falei, cara, a genética ela tem um peso tremendo sobre o resultado. Muitos vão discordar, não tem problema. Mas por que eu digo isso? Eu sou um cara que treino há 30 anos. Eu tenho grupos musculares bons e tenho grupos musculares defeituosos. Então, por exemplo, eu sempre tive uma coxa muito boa, muito bem desenvolvida e uma panturrilha que deixasse a desejar. O meu braço nunca acompanhou o desenvolvimento do meu tórax. Tenho peitoral bom, dorsal bom, ombro bom, bíceps e tríceps não tão bom. Agora pior ainda porque tenho lesões, não consigo mais treinar direito, mas enfim. Nunca o desenvolvimento dos meus braços e das minhas panturrilhas acompanharam o resto do conjunto, né? E eu não sei treinar esses músculos? Não, eu sei treinar esses músculos. O problema é que, geneticamente falando, existem algumas limitações, né? Você tem atletas de alto exponencial, né? Atletas olímpicos, inclusive, que têm grupos musculares ruins e defeituosos, né? Então a genética é um fator determinante para onde você consegue chegar. E eu falei para ele, fulano, nós ectomorfos, nós não vamos ficar musculosos, nós ficaremos musculosos temporariamente, né? Quando eu comecei a treinar muitos anos atrás, eu achei que eu ia construir massa muscular e eu ia ficar musculoso. Aí com o tempo eu aprendi que não, eu dependo de estar vivendo o protocolo para estar temporariamente musculoso. Então o tamanho que eu tenho hoje, a massa muscular que eu tenho hoje, o volume que eu tenho hoje, ele é resultado de eu estar ativo nos protocolos de treinamento, dieta e uso de esteroides, certo? Se eu abdicar desse conceito, o meu shape começa a regredir, porque o meu biotipo é um biotipo magro. Eu não sou musculoso, eu estou musculoso. Diferente de um mesomorfo, que nasce musculoso e é musculoso. Então a grande diferença é justamente essa. O ectomorfo ele vai ter que estar sempre aderido ao protocolo de treino, dieta, faça ele uso de esteroides ou não, né? Ele vai ter que estar no protocolo de treinamento, porque é a lei do uso e desuso. Se ele não estiver usando a musculatura e ele não provar diariamente para o corpo dele que ele precisa daquela massa muscular através da exigência diária do treinamento, ele não vai sustentar aquele volume muscular. É um assunto meio polêmico, meio chato, mas é a realidade do bodybuilding. Então o bodybuilder hoje ele é o quê? Ele é aquilo que ele está fazendo, né? Você vê hoje os grandes atletas aí do país, eles estão investindo aí, 20 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês, alguns até mais de 20 mil por mês para ter um físico competitivo no alto nível do esporte, entendeu? Quem tem hoje 20 mil para botar, 10 mil por mês para botar, para manter um físico de alto nível? Esse é o bodybuilder atual e não tem o que dizer, né? Então aquele praticante de musculação mais tradicional da academia, que tem um corpo legal, você vai até um certo ponto. Dali pra frente, meu amigo, esquece. Se você não começar a gastar, tem que ter saúde para gastar e tem que ter dinheiro para gastar. Essas duas coisas você vai ter que ter, além da dedicação. Então o bodybuilder ele não na realidade ele não fica ele não se torna musculoso, ele fica temporariamente musculoso, a não ser o mesomorfo, né? Então, por exemplo,
Eu sou um cara que treino há 30 anos e meu conjunto, né, de pernas e panturrilhas é ruim, comparado ao que seria esperado no bodybuilding, né? Através do biotipo, por ser longilíneo, né, etc. E como é que tem aquela veinha, aquela tiazinha que nunca pisou numa academia e tem aquela batata da perna musculosa, saltada, o sólio aparente, né, completamente desproporcional ao conjunto dela? Um próprio exemplo é minha mãe. Minha mãe tem uma bela numa batata da perna, musculosa, entendeu? E eu não herdei essa genética dela. Não tem problema nenhum, só estou aqui relatando. Então, na realidade, assim, ó, quem é musculoso, de verdade, é quem tem esse tipo de perfil muscular. Então, esse indivíduo que é aquele cara que na adolescência já se sobressai, que é o cara que já tem aquele shape mais desenhadinho, né, que já tem os grupos musculares todos meio desenvolvidos, pode não ter a aparência de um bodybuilder, obviamente, né? Mas aquele cara que já tem aquela massa muscular que se destoa da média é o musculoso de verdade. Tem indivíduos que tem, né? Você pega às vezes um gordão e tem lá aquela perna imensa, ou uma mulher não tem nada de bunda, mas tem uma coxa imensa, né? Ou tem uma perna fina e um baita de um bumbum, entendeu? Então são características do biotipo da pessoa que é determinado geneticamente. Dá para mudar isso? Dá. Você com treinamento, você muda, você equaliza, né, o shape da pessoa, porém você vai ficar preso ao protocolo. Se você abandonar, se você deixar de estimular, se você deixar de alimentar, se você deixar de viver a rotina, você não vai manter essa massa muscular. Infelizmente é assim. Então, só para concluir o vídeo, quem discorda do que eu estou falando, é só você olhar como estão eu mesmo e os verdadeiros bodybuilders top do mundo dos anos 90 ou dos anos 2000. Como é que estão hoje? Estão todos magrelos, né? Fica um resquício de shape, mas nem de perto você chega hoje para qualquer bodybuilder aí, você pega um Charray, você pega um Kev Levrone, você pega qualquer um deles. Podemos pegar exemplos nacionais, nem vou falar para não criar polêmica, é melhor, né? Não botar nome de brasileiro aqui para depois não virem me incomodar. Mas enfim, é só você olhar como estão o shape dessas pessoas hoje. Os que não pararam de treinar estão mais ou menos. E os que pararam, você não diz. Tem cara hoje que você não diz que um cara daquele um dia subiu num palco do Olímpia. Essa é a realidade do bodybuilding. Então, para poder ilustrar isso que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é como eu estava ali por 2015, certo? Em 2015 eu tive um problema de saúde sério relacionado, sério não, mas relacionado a excesso de trabalho, muita aula, muita competição e etc, né? Muitos anos sem parar para descansar. E eu acabei tendo um princípio de AVC. E aí tive alguns reveses na vida que tive que diminuir um pouco o ritmo, né? Mudar drasticamente o meu estilo de vida para continuar, né, ficando vivo e tendo saúde. Mas enfim, então esse aqui é o shape que eu tinha. E esse aqui é o shape de 11 meses depois sem academia, sem esteroides e sem uma dieta apropriada. Então eu fui morar num sítio para descansar, e lá eu comia 1000 calorias por dia, 1000 e poucas calorias por dia, que não é o suficiente nem para manter o meu peso e minha massa magra, obviamente. Entendeu? Mas então o que eu quero mostrar com isso aqui? Eu quero mostrar a vulnerabilidade do shape de um indivíduo que não é musculoso geneticamente, certo? Isso é muito comum no esporte. O camarada parou porque ficou doente, parou porque fez uma cirurgia, não importa. Parou, meu amigo, se tu não é mesomorfo, a casa vai cair, certo? E por outro lado, então eu vou pegar essas fotos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui umas comparações de como eu estava 11 meses depois, como eu estava 11 meses depois, né, que eu fiquei 11 meses sem treinar e sem me alimentar. Depois, obviamente, voltei a treinar, melhorei, voltei a treinar, daí aqui já estava me preparando para sair do zero de novo, me preparando para uma competição. Então o jeito que eu fiquei depois de 11 meses, eu fiquei com a massa muscular que eu consegui construir.
Então eu comecei a treinar com 55 quilos, 20 e tantos anos depois eu pesava 105, parando de treinar e ficando desse jeito aqui, eu acabei ficando com... cheguei a pesar 83, então eu já não era mais aquele cara de 55, né? Isso que sobrou dos 80, vamos arredondar aí 80 quilos, certo? Esses, 80 quilos. Esses 80 quilos que sobraram são os, bem dizer, podemos dizer aí, os 20 quilos de massa muscular que eu construí de carne. E dos 80 para os 105 é água, entendeu? Então, meu amigo, a água você vai. Então essa pessoa aqui, ó, e essa aqui são a mesma pessoa 11 meses depois. É o que eu falo da fotinho do antes e depois. Cara, tu vem botar fotinho de antes e depois, meu irmão. Ah, vai cima de Moá? Não dá, velho. Entendeu? Então, olha só. Antes e depois. O cara bota. Eu também agora boto antes aqui, ó, e o depois agora como eu tô. Entendeu? Tô no protocolo. Tô treinando, tô, né, suplementando tô botando a dieta certinha, tô fazendo um TRT, não uso esteroides com a visão de preparação de campeonato, mas faço um TRT. Então com o TRT o shape que eu consigo manter hoje é esse aqui, ó. Certo? Então essa é a realidade do bodybuilding. Né? Tem nomes nacionais aí que se lesionaram, param para fazer cirurgia, fisioterapia, 11 meses sem treinar e o shape desanda. É assim, lei do uso e desuso, meu amigo. Não está treinando, não está pagando preço, não está caprichando, a casa vai cair, entendeu? Porém, no meu caso, por que melhora? Por que eu fiquei assim, em questão de 1 ano, 2, eu consegui repor boa parte da minha massa muscular? Hoje eu voltei a pesar 95, não peso 105 porque eu não forço mais no esteroide e na alimentação, porque eu tenho 50 anos, não quero ficar gordo, né? Não vou fazer off pesado que depois me sacrifique lá para perder a massa magra, né? Mas enfim, essa é a realidade do negócio, né? Então quando você vê fotinho do antes e depois, toma bastante cuidado, porque muito do que é mostrado em fotinho de antes e depois é mais mérito da nutrição do que do próprio treino, certo? A nutrição celular, muscular, é o fator determinante. No meu caso, se eu tivesse parado de treinar, mas tivesse uma dieta de 3.000 calorias, 2.500 calorias, eu talvez não tivesse ficado tão magro, não tivesse perdido tanto volume, não tivesse perdido tanta massa muscular. Eu parei de me exercitar e eu parei de me alimentar. Mas por que eu fiz isso? Porque para mim é melhor ficar leve do que gordo, né? Então não adianta eu sustentar uma dieta mais calórica com a ausência do exercício, porque com 50 anos de idade vou acabar virando gordura. Testo baixa, engordou, né? Então infelizmente são realidades aí do bodybuilding. Então você que está frustrado aí, que não consegue um grande resultado, ou você que começou a treinar, guardou aí uns 8 litros d'água dentro do músculo e pensa que está musculoso, meu amigo, com o tempo a vida vai te ensinar. Né? Então pegou a ideia do velho aí? Pode crer. Então foi o vídeo de hoje aí, mais uma curiosidadezinha polêmica e falou, valeu.